Ganhar bem como psicólogo é errado? Lucro e ética combinam? Psicólogos podem ou não lucrar? Se você não me conhece, eu sou Priscila Camilo, eu sou psicóloga e mentora de negócios digitais. Nesse vídeo nós vamos trazer aqui uma discussão, uma análise, uma reflexão sobre um importante assunto que sim, é muito dilema e também tem muito tabu por detrás de vários aspectos que nós vamos aqui dissecar até o final desse vídeo. Se você chegou no meu canal agora, não esquece de começar a me seguir, compartilhe esse vídeo e deixa o seu like se você sentir que realmente esse assunto foi relevante para você. Olha só, a gente vai começar esse assunto trazendo um dilema. Tudo que é dilema traz alguma divisão de pensamento, de ideias. E quando a gente pensa nesse assunto, o grande dilema para psicólogos é: existe um certo peso ético e uma certa culpa quando um psicólogo ganha muito bem? Porque esse psicólogo é um profissional da ajuda, um profissional do cuidado. E muitas vezes nós não conseguimos abrigar dentro desse fazer o lucro. Essa dicotomia, essa divisão, ela traz muitas dificuldades onde a gente não sabe se cobrar um preço justo é melhor do que eu investir um preço um pouquinho a mais para eu investir no meu profissional, no meu desenvolvimento profissional. Então tudo isso vai ficando um pouco dividido, um pouco confuso na nossa mente, e as razões dessas confusões vêm principalmente do próprio sistema que nós estamos inseridos, o sistema capitalista, onde todos os serviços, produtos, manufaturas têm como objetivo sim o lucro. E quando a gente traz os nossos serviços, colocar eles nesse lugar acaba trazendo muita dúvida. Será que eu posso lucrar enquanto profissional da saúde mental, ajudando os meus pacientes? Pois bem, qual é a origem de tudo isso? A origem vem onde a gente trairia o nosso propósito ao lucrar com o cuidado. Essa divisão, traição do propósito, lucrar com cuidado, parece que não existe um lugar de combinação. Não é exatamente isso que vem à tua mente? Pois bem, então a gente está falando intrinsecamente de dinheiro. A gente está falando desse lugar da mais-valia, do dinheiro um pouco a mais. Maravilha, se a gente está falando do dinheiro, do lucro, a minha pergunta, e aqui eu já não quero sair dando a resposta para você, eu quero primeiro que você reflita comigo e nós vamos continuar até o final desse vídeo respondendo isso juntas, tá? Mas será que realmente, o dinheiro seria o problema? Ou a forma como pensamos o lucro que precisa ser repensado? Vou deixar aí essa pergunta para a gente refletir juntos, tá? Maravilha! Eu vou trazer aqui a ideia de que existe uma hipótese. Lucro e ética podem combinar. Em que sentido? Vamos lá. Se a gente entende que lucro não necessariamente precisa só ser sinônimo de exploração, mas também pode ser sinônimo de alavancagem positiva para algo, eu quero trazer a ideia de que o lucro nem sempre será um indicador de exploração. Mas como que a gente pode mudar isso de forma prática? Transformando o lucro como impacto positivo para a sociedade, para o cliente, para o serviço, para quem vai ser afetado pelo seu fazer. E aí eu quero trazer um exemplo de que isso combina, de que isso existe e a gente vê isso acontecendo. Exemplos próximos aqui no Brasil, um exemplo fora. Por exemplo, uma universidade hoje particular brasileira, para ela manter as suas portas abertas, oferecendo melhor tecnologia para os alunos, uma infraestrutura boa, pensando num processo de aprendizagem mais interessante, ela vai precisar lucrar. E esse lucro, ele precisa ser revertido em impacto positivo, tanto para a sociedade como para os indivíduos que estão ali naquela universidade. Não sei se você sabe, mas, por exemplo, a Universidade de Harvard, hoje, todos os dividendos que ela recebe vêm grande parte de doações e sim de lucros pela venda dos seus
serviços. Pensando na Universidade de Harvard, no nível de pesquisa que ela traz para o mundo, pesquisas de ponta em várias áreas do saber, a gente está entendendo aqui o lucro como um processo de reversão do impacto positivo. Eu poderia falar vários exemplos onde a gente pode entender sim que lucro e ética combinam. Mas eu vou deixar esses exemplos dentro da educação. Eu trabalho muito com a educação online, faço muito esse movimento para que psicólogos trabalhem também na educação online, oferecendo outras soluções. Por quê? Eu te dando esse exemplo de lucro e ética combinando, eu quero também trazer o oposto. Quando o lucro é exploração? Quando realmente a gente vê esse lado hostil? Vou dar um exemplo. Por exemplo, um profissional da psicologia que cobra um preço exorbitante, muito acima da média, e não oferece um serviço proporcional ao seu cliente, aqui nós temos um exemplo claro quando o lucro é exploração. Isso seria um exemplo. Quando a busca pelo lucro ocorre sempre à custa da ética e do bem-estar de outro. Por exemplo, quando o objetivo terapêutico de um cliente que você atende foi alcançado e por algum motivo você insiste para que ele permaneça ali, ou você de alguma forma persuasiva vai mostrando que ainda ele precisa olhar para aquilo pelo qual ele já está bem trabalhado, já superou, e aquilo se mantém por muito tempo a fim de manter a sua lucratividade. Aqui a gente está entendendo que isso não está a serviço do cliente, nem da ética. Então aqui a gente teria também um exemplo oposto, o lucro como exploração. Tendo em vista que o lucro ético é compatível com o propósito e com cuidado pessoal, eu quero também trazer exemplo na prática, onde eu acredito que sim, é possível lucrar, sim, desde que a sua consulta, os seus infoprodutos digitais, mentorias, grupos, oficinas, workshops, reflitam o valor real do serviço, considerando a sua expertise, o seu conhecimento e o tempo dedicado para aquele projeto. E aqui você precisa colocar isso de forma precificado, onde você consiga reverter esse lucro a serviço do cliente. Como que você faz isso? Investindo na sua própria profissionalização, não dependendo de terceiros para subsidiar um congresso, um curso que você queira muito, que tenha um custo alto. Da onde vai vir a fonte de investimento para tudo isso? Do lucro que você tem com o seu trabalho, com o seu serviço, seja lá qual for. Quando o profissional ele reinveste em si mesmo, se ele está bem intencionado, ele tem um propósito muito claro pelo qual ele trabalha, e ter um propósito pelo qual a gente trabalha transcende o básico, que é cuidar da saúde mental, do bem-estar, da qualidade de vida das pessoas. É aquele propósito do compromisso, do comprometimento do indivíduo. Quando esse profissional reinveste em si mesmo com esse propósito, com o objetivo do cuidado, ele vai beneficiar automaticamente a clientela dele, e se ele beneficia a clientela dele, ele vai beneficiar também a sociedade. Então, essas camadas harmoniosas que podem ser construídas a partir do lucro e da ética combinando, precisa ter esses ajustes de propósito, de intencionalidade e de compromisso muito claro desse profissional da ajuda. Então, trazendo como uma síntese dessa reflexão, eu acredito que é possível, sim, um psicólogo lucrar a partir de uma prestação de serviço coerente com a sua expertise, com o seu conhecimento e tendo como objetivo uma reversão desse lucro para que o cliente possa ser beneficiado novamente, ou essa própria pessoa, esse próprio profissional também possa ser beneficiado enquanto profissional. Eu acredito que isso pode ser feito hoje de uma maneira muito ampliada, onde a gente não está presa apenas ao consultório. Nós temos hoje como ampliar os nossos serviços em consultorias, treinamentos, mentorias, cursos e por aí vai. E pensar nesse todo integrado
a serviço de si, da sociedade, do cliente, é algo que pode ser sim harmonioso. Eu espero que essa reflexão tenha feito sentido para você. Esse é um assunto que muitas vezes ele é um pouco espinhoso, mas eu quis trazer esse assunto como uma visão. Essa visão, como eu disse, é uma visão minha de vida, de profissional. Mas eu quero aqui saber o que você pensa a respeito disso. Deixa aqui seus comentários. E claro, não esqueça de compartilhar esse vídeo. Já vai lá, aciona o sininho, se inscreve nesse canal. E eu espero você no próximo vídeo.